This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Nesta noite de Páscoa, queremos celebrar Jesus, o nosso Salvador. Queremos fazer desta uma celebração ao Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo. Que a sua graça, que a sua paz possa encontrar o teu e o meu coração nesta noite e que juntos possamos celebrar Cristo, a nossa Páscoa, aquele que está vivo e, portanto, poderoso para salvar. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 55, ele canta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele deixa uma recomendação à igreja, o povo de Deus, a você e a mim. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que a alegria da ressurreição de Jesus, o nosso Salvador, que a certeza da vitória sobre a morte, que a esperança do céu
através de Cristo ressurreto, possa trazer alegria, renovar a nossa visão, renovar o nosso ânimo, renovar a nossa proposta de seguir e servir fielmente a Jesus, o nosso Salvador. Que este Salvador, ele possa realmente ter sentido na tua vida, na minha vida, nessa celebração da Páscoa, que realmente Jesus seja a nossa Páscoa. Eu quero orar, consagrar este culto ao Senhor, te motivar a se alegrar, te motivar a celebrar Jesus, e logo em seguida nós já estaremos cantando um hino que justamente nos remete a essa vitória do Senhor Jesus, mediante a morte, mas ressurreto diante do inferno, ressurreto diante do aguilhão da morte, ressurreto pelo poder do nosso próprio Deus. Nós vamos orar e em seguida cantaremos. A Ti, ó Senhor Jesus, a nossa celebração. A Ti, ó Deus Todo-Poderoso, a nossa comemoração desta Páscoa. Celebramos Jesus, o nosso Salvador, celebramos Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, celebramos Jesus, aquele que nos liberta verdadeiramente do pecado, celebramos Jesus, a nossa esperança, a esperança de vida após a morte física, celebramos Jesus, este Deus poderoso, que nos dá a certeza da vida eterna, porque Ele próprio ressuscitou dentre os mortos. Celebramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, e queremos oferecer a Ti o nosso culto, a nossa adoração, porque vivo estás e poderoso certamente um dia voltarás para nos buscar, para nos levar para perto de Ti, onde viveremos eternamente. A Ti a nossa celebração, a Ti o nosso culto, pelo poderoso nome de Jesus, aquele que vivo está, é que nós Te adoramos. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Meu querido irmão, eu queria fazer deste momento um momento de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu sei que muitos irmãos têm sido fiéis, mesmo neste tempo em que não estamos nos reunindo para cultuar o Senhor, mesmo nesse tempo em que não estamos conseguindo vir à igreja, à casa de Deus, ao templo, para consagrarmos juntos aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, seja para obras, seja para missões, seja para projetos específicos missionários, mas mesmo assim muitos irmãos têm sido fiéis, e eu acredito que seja a sua realidade também, sendo fiel ao Senhor nessa administração, que certamente nos comprometemos com Ele. Então o meu momento agora que eu queria dedicar é para consagrar com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem dado a nós e por talvez tão pouco que nós temos retribuído e consagrado ao Senhor para a manutenção da sua obra. Nós queremos então consagrar ao Senhor
Consagre ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, faça deste momento um momento de gratidão. Senhor, a Ti nós consagramos nossos dízimos, a Ti consagramos nossas ofertas. Senhor, reconhecidos de que tudo o que temos vem do Senhor, reconhecidos que os recursos que recebemos vêm do Senhor. Então, Deus, é com alegria que neste momento nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, reconhecidos, ó Deus, que não merecemos receber as Tuas bênçãos, mas agradecidos por elas. Então, Deus, nós queremos ofertar a Ti, consagrar a Ti, devolver a Ti o que nós já temos recebido. E com alegria, Senhor, neste momento nós oramos, consagrando os dízimos e as ofertas que têm sido dedicadas ao Senhor. Que seja, Senhor, para a expansão do Teu reino, para a manutenção da Tua obra, para a manutenção de projetos missionários e estes no campo onde o Senhor os colocou. Que seja assim, ó Deus, então, consagrado ao Senhor, com gratidão, com alegria, com fidelidade, e no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E louvado seja Deus por sustentar as nossas vidas. E queremos então louvar ao Senhor, agora seremos dirigidos pelo nosso grupo de louvor, e juntos eu te convoco a louvarmos e bendizermos o nome de Jesus, o nosso Salvador.
livro do Êxodo, no capítulo 12, é mencionado a ocasião em que é instituída a celebração da Páscoa para o povo de Israel. E a narrativa, no capítulo 12, verso 42, e a primeira parte do verso 43, diz assim: esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Você vê que essa celebração ela é instituída aqui com base numa ordenança. O que ocorria? O próprio capítulo 12, verso 40, diz que este povo ele ficou 430 anos na terra do Egito. Grande parte deste período, eles estavam lá sob um regime de total escravidão. Um povo que não tinha identidade própria, um povo que não tinha domínio próprio, um povo que não tinha o controle da própria família, um povo que tinha a submissão total ao regime imposto pelo Egito. E esse foi um período de grande sofrimento, um período de tortura, um período de domínio que, se você voltar para o capítulo 2 de Êxodo, a narrativa, no verso 23, vai dizer assim: e aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, e que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. O domínio de escravatura era tão terrível que levou esse povo a um clamor, uma busca angustiante mediante um sofrimento intenso, pela libertação, pelo socorro, e frise isso, que só o Deus de Israel poderia operar. Nenhum outro Deus poderia tirá-los do domínio do Egito. Não havia nenhum outro povo, ou domínio, ou exército, a quem eles pudessem recorrer em busca de socorro. Mas só que, por outro lado, eles buscaram o socorro na fonte certa, no Deus de Israel, no Deus desse próprio povo. E conforme diz o verso 24, do mesmo capítulo 2 de Êxodo: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. O verso 25, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. É interessante que Deus aqui, a narrativa diz que Ele ouve o clamor, Ele ouve o gemido, Ele atende com um coração voltado para o seu próprio povo, o pedido de socorro. E conforme nós entendemos aqui, Deus por meio de Moisés, Ele opera aquelas maravilhas, mediante o seu poder, Deus opera aquelas 10 pragas no Egito, pragas que vieram para destruir, pragas que vieram para literalmente romper as cadeias que o Egito tinha imposto sobre o povo de Israel. Como você sabe, literalmente esse povo foi liberto. Deus veio literalmente para libertar o seu povo das agruras que o Egito vinha impondo de um domínio extremamente opressor sobre o povo de Israel. Então Deus manda aquelas 10 pragas que destruíram o Egito, seja na sua agricultura, seja no seu território, seja no seu domínio, seja no seu conceito espiritual a despeito do próprio Deus Faraó e o Deus de Israel, seja no conceito emocional, psicológico. Deus veio destruindo tudo isso no Egito para que por fim libertasse de uma forma plena, poderosa, majestosa o povo de Israel do domínio opressor do Egito. Como você conhece a história, depois da última praga, quando vem o anjo da morte
Naquela ocasião, quando Deus fala para o povo de Israel: olha, agora vocês matem um cordeiro, peguem o seu sangue, pintem a verga da porta, e eles tiveram que aspergir esse sangue na verga da porta, e à meia-noite o anjo da morte ele passa sobre o Egito, e toda a casa que não tinha sua porta aspergida o sangue do cordeiro, o anjo da morte matou o primogênito. Você conhece a história. Todo aquele que atendeu, que obedeceu ao que Deus tinha mandado, e no capítulo 12 vai dizer que o povo de Israel, eles entenderam isso e obedeceram isso, e naquela mesma noite Deus mata todos os primogênitos do Egito, seja primogênito humano, seja o primogênito dos animais, todos os primogênitos aquela noite morreram, menos os primogênitos do povo de Israel, que tinha na verga da porta a marca do sangue do cordeiro. Esse cordeiro já era um símbolo, esse cordeiro já era uma sujeição a um sangue que purifica pecado, esse cordeiro já era uma demonstração de que criam num projeto maior de Deus. Mas para o povo de Israel, a libertação ela vem nesse estágio físico, de um domínio físico, mas de uma fé que era espiritual mediante a operação de um Deus espiritual, todo-poderoso, majestoso, que se apresenta assim para o povo do Egito e também para o povo de Israel. Então, para um judeu, quando nós falamos de Páscoa, o que eles celebram, literalmente, é a passagem de um estágio de escravidão para a liberdade. O que eles celebram, literalmente, é a resposta a um clamor de suspiro de socorro ao único ser que poderia libertar, Deus de Israel. O que um judeu celebra, ele não celebra um feriado, ele celebra uma festa. O que o judeu festeja, ele festeja a memória da libertação, da vitória de um Deus poderoso sobre um Deus chamado Faraó, de uma libertação de um estágio de escravidão para um estágio de liberdade, uma história que para o povo de Israel é real, foi vivida e é festejada nessa ocasião da Páscoa. O que um judeu celebra? O judeu celebra simplesmente o impossível. O judeu celebra Deus. O judeu celebra a liberdade. Essa é a festa para o judeu. A liberdade ocasionada por Deus, mediante uma operação poderosa em resgate do regime opressor do Egito. O que nós celebramos? O que você e eu temos a celebrar nesta ocasião da Páscoa? Celebramos a festa do judeu? Não, a libertação para o judeu para nós não tem muito sentido. Não celebramos com o judeu a libertação lá do Egito há tanto tempo atrás. Não celebramos isso, porque não vivemos, essa história não diz respeito a mim e a você, a não ser que você seja um judeu. Então o que celebramos? Uma festa, um feriado? Aproveitamos o feriado, vamos viajar, difícil viajar nesse tempo de pandemia, não é? Mas vamos descansar, vamos ficar em casa, vamos parar, descansar porque é um feriado? Não celebramos apenas um feriado, porque para nós Páscoa não significa feriado, para nós também tem um sentido extremamente importante, extremamente relevante, e não é a libertação do regime de um povo, é a libertação de um regime de um domínio do pecado. Isso é espiritual, isso é muito mais profundo. Páscoa não é feriado, não para um verdadeiro cristão. Páscoa é uma celebração. Páscoa é um momento de celebrar Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 7, finalzinho do verso 7, ele vai dizer: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Então eu não celebro uma libertação como o judeu celebra. Um regime opressor, de um governo opressor, uma perseguição. Não, eu não celebro isso. Eu celebro algo muito maior, muito mais profundo do que isso. Tá, então não houve pragas? Não houve pragas de animais? Não houve pragas de trevas? Não houve pragas do anjo da morte? Meu querido, houve algo muito maior do que isso. A demonstração do poder de Deus foi muito maior no sentido da nossa Páscoa do que no sentido da Páscoa do judeu. Muito maior. O peso era muito maior. A repercussão nesse mundo físico e espiritual, muito maior. A terra treme. A escuridão não era simplesmente uma praga. A escuridão era a demonstração do sofrimento do Filho de Deus. O cordeiro que foi morto na nossa Páscoa não é aquele cordeirinho que foi morto na Páscoa dos judeus, que pegaram sangue e pintaram a verga da porta. O cordeiro que foi morto na nossa Páscoa é o cordeiro prometido desde Gênesis capítulo 3, o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor do céu, o Senhor da terra, o Senhor do mar, o Senhor de tudo. Ele deixa esse domínio, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, ele deixa a sua glória, e vem como um mísero homem, e pelos homens ele é rejeitado, maltratado, pelos homens ele é levado à cruz, ali ele é morto, por causa dos nossos pecados, porque é o seu sangue, o sangue do Senhor Jesus, conforme João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue do Senhor Jesus e não o sangue de um cordeirinho, que lava, que limpa, que tira o pecado do mundo. O que nós celebramos é muito maior, muito mais profundo, é amplo sentido, além do físico para o espiritual, porque a guerra se propõe neste mundo espiritual, porque a morte que Jesus veio pagar não foi a minha morte física, e sim a minha morte espiritual, foi isso que Jesus veio pagar, e esta vitória, esta liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, somente Ele, nenhum outro ser sobre a face da terra, sobre os céus, poderia pagar esse preço, nenhum outro ser poderia me consagrar, me alcançar essa liberdade, nenhum outro ser, a não ser o Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, este que aqui é chamado de Cristo, de Redentor. Quando eu celebro a Páscoa, eu não celebro como o judeu. As pragas que eles viveram, até aquele anjo da morte, não significam praticamente nada se comparado ao que Jesus pagou como preço maior do meu pecado. Quando Ele morre, o primogênito de Deus morre, é Ele quem morre. É o seu sangue que tem que operar na purificação dos meus pecados. A porta da minha vida, o meu coração, é que tem que ser aspergido este sangue, e mediante esse sangue purificado o meu coração. Meu querido, é muito mais poderoso o sentido da minha Páscoa, da tua Páscoa, do que a Páscoa do judeu. É claro que também, como o apóstolo Paulo escreve, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como o judeu no seu regime de escravidão clamou a Deus, suspirou por socorro, invocou por socorro, assim também você e eu precisamos invocar por Jesus Cristo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo.
tenho que clamar, tenho que entender, tenho que olhar para a minha própria condição pecaminosa e buscar a salvação, buscar a libertação em Jesus Cristo, sabendo que não há outro Deus, não há outro ser que possa me libertar além de Jesus Cristo. A verdade é que eu tenho sim algo para celebrar. A resposta de um clamor. Eu tenho que celebrar também essa passagem de um estado de escravidão para o pecado, para o domínio do pecado, para o diabo e todo esse império infernal de morte. Fui resgatado de lá para a liberdade em Cristo Jesus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu tenho que celebrar também é uma história real. Não é um feriado, é uma história real que Jesus Cristo viveu, onde o Cordeiro também foi morto, mas este é o Cordeiro de Deus, onde o sangue também foi derramado, mas do Cordeiro de Deus, um sangue imaculado, conforme o apóstolo Pedro escreve, sem mancha, sem mácula, onde o impossível acontece, onde a morte é vencida, onde o diabo e todo o seu império é derrotado, conforme disse Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, sua primeira carta, tragada foi a morte na vitória do Senhor Jesus. Eu celebro uma história real, eu celebro verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus que foi morto, aquele que ressuscitou, aquele que vence a morte, aquele que me doa a vida eterna. Por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos, aquele que disse que daria a própria vida e tornaria a tomá-la. Ninguém jamais morre e pode ressuscitar por si só, a não ser o Cristo, o Redentor, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Este sim, este vence o império da morte, esse vence o resgate que tinha que ser pago, ele paga. Esse vence e rompe as cadeias da morte, vence o domínio. Sim, meu querido irmão, há um milagre acontecendo também, há um milagre que se expande por este mundo espiritual, há um milagre que derrota todas essas hostes do diabo. A vitória se dá na ressurreição do Senhor Jesus. Ele morre porque o preço do pecado é a morte, mas Ele ressuscita porque Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O sacrifício foi aceito, agora sim a morte foi paga, e não nos cordeiros sacrificados lá no Egito por toda a história de Israel, mas sim no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, só para concluir, ninguém além do judeu celebra a Páscoa no seu sentido original, o resgate da escravidão do Egito. Só o judeu celebra essa Páscoa. Para mim não faz sentido. E também, ninguém além daquele que entregou verdadeiramente o seu coração ao Senhor Jesus celebra verdadeiramente o sentido real da Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu só tenho um sentido verdadeiro para celebrar a Páscoa, se Jesus verdadeiramente é o meu Salvador. Eu só tenho um sentido verdadeiro para celebrar a Páscoa, se verdadeiramente em Jesus eu fui liberto deste mundo e dos seus pecados que dominam as nossas vidas. Eu só tenho verdadeiramente o que celebrar se Jesus realmente é o meu Salvador, se Jesus agora realmente é o meu Senhor. Meu querido, o que nós temos para celebrar, além de Jesus Cristo? Este ressurreto dentre os mortos. Jesus está vivo. Se Ele está vivo, então eu tenho que celebrar. Mas pode ser que Jesus ele não esteja vivo para você. Talvez Jesus ele não habite no seu coração. Talvez todo o sacrifício de Jesus ele não seja real na sua vida. Talvez tudo que Jesus fez é só história para você.
Talvez a tua vida, o que você faça, como você vive, seja a maior demonstração de que tudo isso que falamos sobre Jesus seja apenas uma história. Então, se o teu coração não pertence a Jesus Cristo, você não tem o que celebrar, a não ser o feriado. Agora, se o teu coração, meu querido irmão, pertence a Jesus Cristo, lembra que Ele pagou um alto preço para que você pudesse ser liberto. Que o preço que o Senhor Jesus pagou por você seja suficiente para se manter liberto da escravidão, do pecado. Porque você e eu temos também a liberdade para voltar a nos sujeitar ao domínio do pecado. Que o preço que Jesus pagou por você te faça pensar sobre quem Ele realmente é na sua vida, porque senão é apenas história. Senão o verdadeiro e real sentido da Páscoa não tem sentido para você, como a Páscoa do judeu não tem sentido para você. Então, meu querido irmão, deixo aqui esta meditação, entendendo o que a Páscoa significa para mim, o que a Páscoa significa para o judeu, e o que a Páscoa significa para aquele que não tem Jesus como Salvador. Para estes, apenas um feriado. Para mim, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É isso que eu celebro. O meu Salvador está vivo. É isto que eu celebro. Então que seja também a tua celebração. Nós vamos cantar mais um hino e em seguida nós estaremos ministrando a ceia do Senhor e juntos celebrando e memorizando tudo isso que nós meditamos neste momento. Louvemos ao Senhor. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o deter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Eu quero entender que enquanto você louvou ao Senhor com este hino, você também sondou o teu coração. Porque a ceia do Senhor, como você sabe, é memorial.
mas espiritualmente ela tem um sentido muito real, muito direto para o meu e para o teu coração. Tanto assim que quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala inclusive desses que comem a ceia do Senhor indignamente. E do resultado de disciplina que isso traz sobre a vida de cada um. Eu quero entender, meu querido irmão, que você sondou o teu coração. E se há algum pecado, você já o confessou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que todo pecado que é confessado, mediante arrependimento, ele é purificado. Para Deus, se encerra aí a história do teu pecado que estava pendente entre você e Deus. Seja de infidelidade nas suas administrações, na sua vida devocional, nos seus compromissos com Deus, seja em pecados de relacionamento, seja em pecados sociais, que você possa ter confessado ao Senhor. E se você já está em comunhão com o Senhor, o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, o verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está muito claro o simbolismo, o significado da ceia. Entendendo que o pão, ele representa o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue em nosso lugar. E quando você come este pão, você se identifica com Jesus Cristo e o seu corpo que foi crucificado em teu lugar. Então, se você se identifica com Cristo assim, se você aceita o sacrifício do Senhor Jesus por você e se compromete com Ele, mediante o sentido, o significado da morte do Senhor Jesus e do seu sentido de morte para com este mundo e seus pecados, então eu te convido a comer o pão. O segundo elemento mencionado pelo apóstolo Paulo aqui, representado no suco de uva, é o sangue do Senhor Jesus. Entendendo que foi mediante o sangue que o pecado foi pago. Entendendo que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há remissão. E que o sangue do Senhor Jesus, este sim nos purifica de todo pecado. Se você entende que aquele sangue derramado na cruz alcançou o teu coração já, e já te purificou do teu pecado, já te coloca numa condição de alguém que já foi absolvido da sua culpa, se você entende que este também é um compromisso com o qual você se compromete com o Senhor Jesus, então eu te convido a tomar o suco de uva que representa aqui o sangue de Cristo. Muito obrigado ao Senhor Jesus. Muito obrigado por entregar a tua própria vida em nosso resgate. Senhor, não merecemos nada além de pagar a condenação eterna do nosso pecado.
Mas obrigado ao Senhor Jesus por nos amares. Obrigado ao grande Deus por amar a mim, amar a cada um de nós. Obrigado porque morreste pagando o pecado do mundo. Obrigado porque o teu amor é pelo mundo todo, como diz em João 3,16, nas palavras do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos amar, apesar do que somos. Muito obrigado por perdoar os nossos pecados. Apesar de já sermos libertos pelo Senhor Jesus, mas cairmos nos nossos pecados. Ó Deus, Tu és misericordioso, Tu és perdoador. E nós Te bendizemos. Te bendizemos porque entregaste o Teu próprio corpo ao Senhor Jesus. Te bendizemos porque derramaste o Teu próprio sangue. Te bendizemos, ó Deus Pai, por aceitar o sacrifício do Teu próprio Filho, o Cordeiro que o Senhor providenciou para pagar definitivamente a culpa do nosso pecado. Obrigado porque hoje não temos mais que temer a morte, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E é isso que nós celebramos, esse é o sentido da Páscoa para nós. Celebrarmos o sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está, poderoso para salvar. É isso que nós celebramos, Senhor. Novamente nos comprometemos contigo a ser fiéis ao Senhor, a obedecermos e cumprirmos, ó Deus, as Tuas ordenanças, como esta que obedecemos e realizamos hoje à noite. Que seja assim, ó Deus, celebrado o Teu nome, que seja assim celebrada a Páscoa, Cristo a nossa Páscoa, para a Tua honra e para a Tua glória, e pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos mais uma apresentação pela Letícia e pelo Wesley, e já em seguida estaremos encerrando o nosso culto. Coberto com espinhos fui, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e eu já seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, Teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei todo louvor. Espírito de Deus, vou das cinzas
cinzas ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. E vivo está em mim. Oh, 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 vazia agora está, seu corpo não está mais lá, a morte ele venceu. Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso, tão especial, de tamanha intimidade e comunhão com Deus. Louvado seja Deus porque, apesar de não podermos nos reunir presencial, podemos celebrar a Deus, cada um de nós, onde estamos, unidos em espírito e celebrando juntos ao Senhor, o Deus que é Espírito. Louvado seja Deus por todo o significado da Páscoa. Que maravilhoso saber que o maior, o mais poderoso milagre que Deus poderia realizar, operar, Jesus Cristo operou, poderoso, vitorioso, e então eu tenho que celebrar. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que seja um tempo para ressignificar algumas coisas em nossas vidas, que possa dar sentido novamente ao sacrifício do Senhor Jesus, que Ele toque no teu coração, como tem tocado no meu coração, para que possamos viver para a honra e para a glória daquele que morreu e poderosamente ressuscitou dentre os mortos e hoje é poderoso para salvar e para nos libertar dos nossos pecados. Nós vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, grande Deus, por este tempo tão precioso que podemos passar juntos com o Senhor, unidos em espírito, celebrando a um Deus vivo, celebrando ao nosso Salvador, celebrando um sacrifício completo, pleno, vitorioso mediante a ressurreição do Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez relembrarmos, podemos trazer à memória o teu sacrifício terrível que o Senhor pagou para que nós pudéssemos ser livres. Obrigado pelo significado da Páscoa, essa passagem de uma condição de escravidão ao pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Muito obrigado porque temos o que celebrar, não apenas viver um feriado, mas celebrar Cristo, a nossa Páscoa. Então a Ti nós celebramos, a Ti nós cultuamos, a Ti devotamos o nosso culto, a nossa adoração, ó Cristo ressurreto. A Ti celebramos o nosso culto, a nossa celebração, ó Deus triuno, Deus todo-poderoso que nos amou e pagaste o preço dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor por toda esta obra de redenção que nos alcançou por Tua graça e por Teu amor. Louvamos o Teu nome e assim Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa viver para Jesus e ter uma semana de grandes vitórias, para honra e glória do nosso Deus e para a alegria do próprio povo de Deus. Que Deus te abençoe. This is amazing grace.